Olha, o Sérgio Moro, indignado por causa de decisão monocrática, é uma coisa que a gente tem que parar para analisar, para aí ouvir de novo o que ele está falando, para ter certeza que ele realmente está falando isso, né? Um minuto, Alexandre. Bom, eu acho que decisão monocrática não deveria existir no STF. Eu não sou, já disse aqui algumas vezes, eu não sou... Minha área de expertise não é o direito. Eu não sei se tem alguma penalidade ou se tem alguma proibição de um ministro da STF tomar uma decisão monocrática. Acredito que não tem, né, Samuel? Não, senhor. Então, ele pode estar errado moralmente, mas legalmente ele está coberto. A verdade é essa. E quando fala que o Sérgio Moro e o Cícero não gostam dele, teve decisões monocráticas que foram validadas depois em segunda e terceira instância. Então, se quiser falar do Lula, não foi apenas o Sérgio Moro, foi ele e mais dezenas de juízes que condenaram o Lula. E com relação aí, aquela história, ao invés de só criticar, por que não apresenta algum projeto para mudar a situação? Se o presidente do Congresso, que acordou agora, o Rodrigo Pacheco, que estava dormindo há um bom tempo, acordou, né, daqui a pouco tentar trazer de novo esse projeto. Acho que a lei das estatais que ele citou realmente é uma pena que foi mexida, porque é um dos grandes avanços que teve no Brasil, com a moralidade que foi feito lá pelo senhor Michel Temer. É uma pena que esta lei tenha sido alterada para agradar os amigos do rei, porque ela tinha um caráter técnico muito importante e que era fundamental e que, infelizmente, por questões de politicagem, foi alterada. Mas está reclamando, companheiro, você é senador. Vai lá e apresenta um projeto. Se o presidente estava dormindo, né, acordou agora, daqui a pouco era meio ursão, que tem um período de hibernação, aproveita e reenvia um projeto. Então façam você e sugira. Você tem expertise para isso também, né? Ou pelo menos deveria ter. Muito bem. Eu não tenho que gostar ou desgostar do Sérgio Moro, viu, Alexandre Porto? Para mim, é indiferente. Eu questiono e pondero algumas ações que eu vi dele e que não são de hoje. Agora, isso é um entendimento meu. Isso não é a verdade. Pode ser uma verdade para mim, né? Mas não é uma verdade coletiva, é um entendimento meu. Um minuto, Samuel, por favor. Olha, a grande verdade é o seguinte, que a classe política é o reflexo do povo. Na Câmara dos Deputados, nós temos ali o reflexo, né, eminente da população. Já no Senado da República, é a representação dos estados federados. Agora, um fato curioso é né, vejo muitas pessoas debater política e tal. Geralmente, o político muito técnico, que cumpre com sua função mandamental de fiscalizar e legislar, seja no âmbito municipal, estadual e federal, quando disputa a reeleição, é reeleito na rabeta com pouco voto, ou senão ele é estipado das urnas. E eu não vou fazer aqui culto a pessoas, né? No âmbito municipal, nós temos aqui uma pessoa digna, honrada, honesta, que é o professor José Wildes de Brito, uma pessoa séria, se formou em Direito, virou advogado agora, discutia ali, né, estudante de Direito e debatia as temáticas da constitucionalidade, legalidade, tecnicidade, juridicidade. E aí, quando disputava a reeleição, sempre ficava como suplente. E tivemos a situação do Orlando Silva, que, independentemente de partido político, é eleito todos os anos como um dos melhores parlamentares do Brasil, um grande articulador, independente do aspecto ideológico dele. E ficou suplente, aí tiveram que articular para botar o titular no ministério para ele assumir, para apaziguar a situação da reforma tributária e esse arcabouço fiscal. E aí tem uma história muito recente, que é de um contemporâneo, que é irmão do ex-vereador Juarez Tax, que trabalha de taxista, que é o professor Pedro Tax, ex-procurador da República, um dos maiores constitucionalistas do Brasil. Era muito bom, né, como procurador da República, botou muita gente para devolver dinheiro, combateu muito fortemente a corrupção. Quando ia para o Senado Federal, dava pena de ver ele discutindo na Comissão de Constituição e Justiça e Redação com os outros senadores, que a grande maioria, como Magno Malta, são leigos no direito. E aí, quando teve a oportunidade de ser governador, foi o pior governador do Mato Grosso. Então, não foi nem... Perdeu a eleição no primeiro turno, né, para uma figura lá que foi um outsider, né, veio do nada e tal. E aí, acaba afinando que tem um jornalista, o Wilson Dias, que é um cara muito comunicador, se expressa muito bem, conseguiu ser eleito governador, ser reeleito. O que eu quero dizer para vocês é que, às vezes, a gente faz o culto à pessoa e não para perceber. Por exemplo,
essa suspensão da lei das estatais. Em qual lugar do mundo, num país sério, do planeta, é uma coisa como petróleo, energia elétrica e tal, é privatizada? E aqui eu não vou assim, atacar energias e tal, esse tipo de coisa, porque eu acho que tem uns aspectos positivos que nós avançamos. Mas ninguém fala que o Grupo Energisa comprou a Ceron por 50 mil e agora teve 95% da sua dívida perdoada. Agora, foi uma coisa boa para o povo? Não. Agora, está combatendo, teve operação nessa semana de gato, roubo de fio e tal. Parabéns, atitude acertada. Tem que combater, porque o Cícero que não faz gato na casa dele não tem que pagar conta de pessoas irresponsáveis. Agora, faça uma pesquisa para o povo. Foi uma coisa boa ou ruim? A maioria do povo rondoniense vai dizer que é inimigo da Energisa. Agora, questões estratégicas, como essa aí da lei do Sérgio Moro, criticar a decisão monocrática. O cara que mais tomou decisão monocrática a vida toda e decisões equivocadas, que anulou, vai botar um monte de bandido na rua por causa do vício da teoria do fruto envenenado do professor Eugênio Pacelli, que contaminou toda a instrução processual. Aí vem falar de decisão do STF monocrática, logo ele. Se tem alguma pessoa que foi ditador da toga na história do Brasil contemporâneo, foi o Sérgio Moro. Então, é só verborreia. Eu acho que ele está com medo de ser cassado o mandato, e para justificar a sua incompetência, vai querer criar esse conflito com a Suprema Corte. Chico Holanda. Decisões monocráticas do Sérgio Moro, repatriou aí 6 bilhões de reais para o Brasil, fez diversos diretores da Petrobras devolver milhões de reais. Isso foi monocrático. Agora, a decisão já do ministro, monocraticamente, trazendo de volta para cargo estratégico do governo pessoas que lá atrás já se lamearam. Aquele velho filme que eu sempre falei, um filme já repetido. Tá? Mensalinho, mensalão, petrolão. Vale a pena ver de novo, Cícero? Vale a pena ver de novo. Então o Lula vai ser reeleito. Então, vejam só, minhas senhoras e senhores, é fácil você. Então, eu também, isso esquece o Sérgio Moro, eu já falei aqui, eu entendo que monocraticamente, primeiro, decidir muitas vezes sobre 202 milhões de brasileiros, uma única pessoa, sem ser votado, e tomar decisão monocraticamente. Tá? Então, tem situações que não deve ser apenas uma pessoa. Até porque esses ministros que estão lá são ministros políticos. Ou foram postos pelo Lula, ou pela Dilma, ou pelo Bolsonaro, ou lá FHC. Tá? Então, a partir do momento que a indicação de um presidente é político, automaticamente tem gente, não vou dizer aqui que todos são dessa maneira, mas tem uns que tomam decisões pensando no seu padrinho que o indicou. Tá? Então, são coisas realmente que nós não podemos aceitar. Tinha que modificar exatamente a estrutura do STF, onde não fosse permitido mais esse modelo de voto monocrático. Chico, tu sabia dizer uma democracia do mundo onde há eleição para ministro da Suprema Corte? Uma democracia assim, em qualquer lugar do planeta, não. Onde que não seja indicação? Não. É a mesma coisa. Nos Estados Unidos ocorre da mesma forma. O problema é que as pessoas não gostam de... Né, só que os Estados Unidos não tem nem comparação com o Brasil. Aí se você comparar o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos com o Brasil... 1 minuto, Arnaldo. Bom, o que eu queria deixar bem claro aqui é o seguinte, que assim quando eu fui convidado a vir ao programa, eu era eleitor do Sérgio Moro. Eu não preciso mentir para ninguém e eu não minto. O detalhe que ocorre é que a gente vai crescendo e crescendo junto com a população, junto com os debatedores, você estuda, você lê e você começa a ver determinadas coisas que não coadunam com a sua torcida ou com o seu pensamento. Ontem, por exemplo, eu estava possesso, Chico. O Corinthians fez 3-1 no Fluminense por conta de um juiz. E a gente teve que correr atrás, lutando contra aquele juiz ruim. Sérgio Moro transformou num juiz ruim para mim. Mas eu não sou aquele de arquibancada que fica jogando pedra, nem xingando, nem nada. Mas eu prefiro acreditar o seguinte, pelo respeito
como advogado que sou, as instituições judiciárias do país. A decisão monocrática, ela é de uma valia tão grande, mas tão grande, por quê? Porque ela abre uma reflexão para que outras cabeças pensantes discutam a decisão daquele cara. Porque as decisões monocráticas, elas podem serem reformadas por um colegiado. Então, meu respeito pela justiça, meu respeito pelo juiz, e mais ainda, ela cumpre a decisão monocrática, ela cumpre uma função social muito grande, né? Que é o periculum in mora. E mais um detalhe, ela ajuda o caixa financeiro do advogado, porque é um recurso, é mais caro, ele tem... É verdade, ele tem que agir rápido, o advogado tem família para tratar, o juiz, ele decidiu por causa da fumaça do bom direito, isso, aquilo, outro. Então eu acho que está correto dessa forma. Errado agora está o Moro querer criticar uma coisa que ele fez muitas das vezes. E a sentença dele foi por função dessa sentença reformada que ele teve, que abriu discussões, abriu novos pensamentos, abriu novas teorias, abriu novas fundamentações e vai gerar algumas súmulas no direito.